fala para a pessoa que está ao seu lado assim: hoje você vai receber algo muito poderoso. Você crê? Amém? Amados, me permita, hoje eu gostaria de compartilhar com todos a respeito de algo que faz toda a diferença. E sem isso nós não vamos avançar. Diga comigo, o poder da graça. O poder da graça. Amados, hoje eu quero compartilhar rapidamente, hoje nós temos pouco tempo aqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a verdadeira graça. Muitas pessoas me perguntam e muitas vezes nós questionamos. Eu já ouvi várias vezes essa palavra, perdão. Né? Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra graça? Né? Então eu vou fazer uma pergunta. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu a palavra graça? Eu tenho certeza que lá no mundo, quantas vezes a gente ouviu alguém nervoso e falava, seu desgraçado, que significa, diga comigo, sem a graça. Amados, hoje um dos temas muito importantes e é baseado neste tema, que faz com que a gente esteja hoje de pé para ouvir a palavra de Deus. Sem a graça, nós não avançamos 1 metro. Sem a graça, eu vou dizer algo, me permita dizer isso. Sem a graça, amados, nós corremos verdadeiramente para o pecado. Sem a graça, nós não conseguimos ter uma vida com Deus. E para ficar algo pior, sem a graça, eu e você, nós não conseguimos ser salvos. Então nós precisamos e dependemos verdadeiramente da graça. Mas eu quero dizer aqui rapidamente o que significa a graça, né? O que é a graça na Bíblia? Veja comigo. Isso aqui é um texto explicando o que é a graça, tá ok? Graça é o favor imerecido que Deus concede à humanidade. Então diga comigo, é o favor imerecido. Favor imerecido. Algo que eu não mereço. Algo que eu não mereço. E Deus dá. Trata-se do amor divino que perdoa, diga comigo, perdoa, transforma e salva. Mesmo quando o ser humano não tem méritos para recebê-lo, a graça é um dos pilares que a fé cristã está presente em todo o plano de salvação. Descrito na Bíblia, ela é a expressão máxima da misericórdia. Meu Deus, que poderoso. Diga comigo, ela é a expressão máxima da misericórdia. Ela é a expressão máxima da misericórdia. De Deus revelada principalmente através da Bíblia. Amados, eu gostaria então, para nós falarmos aqui desse tema, a graça, e eu quero começar realmente para entendermos o que é a graça. A graça, amados, é o amor de Deus. Quando alguém diz assim para você, Deus me ama, em outras palavras, está dizendo que Ele está derramando a graça, tá certo? Então, como que nós podemos entender João 3,16? Aqui mostra, revela a graça de Deus, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amados, então a graça, ela é o amor de Deus. Quando você vem para o Senhor Jesus, algo te alcançou, algo te convidou, algo te convenceu, o nome disso é a graça. Em outras palavras, Suzana, é o amor de Deus, né? Quando alguém fala assim, existe um ditado que o pessoal, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é um ditado, isso não é Bíblia, isso não é versículo. O verdadeiro, a palavra de Deus diz que qualquer forma nós iremos pelo amor. Por mais que você vá pela dor, isso não significa que o teu coração ama Jesus. Pode até vir por causa de algum problema, mas verdadeiramente ainda não é pelo amor. Quando que nós passamos a amar verdadeiramente Jesus? Quando eu começo a entender o que é a graça. Em outras palavras, se você ainda não tem um amor verdadeiro por Jesus, é porque ainda você não entendeu a graça. Vou falar de outro jeito agora, pastora Sara. Se você compreende a graça, você consegue entender que daqui para frente a sua caminhada com Jesus não depende de motivações. Só por entender a graça. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, quando você compreender a graça, tudo muda. A partir de hoje, você vai buscar Deus pelo amor. Amados, essa mensagem ela é muito poderosa
Eu quero dizer, durante essa ministração, ela é curta, eu quero dizer que no decorrer da nossa vida cristã, Deus nos permite conhecer a graça. Porque muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitas pessoas frequentam alguma igreja, muitas pessoas estão em qualquer lugar, mas quando fala a palavra graça, eu sofro pela graça, mas não sabe discernir, Wellington, o que é a graça. E eu gostaria rapidamente de compartilhar com os amados. Deus mostra sua graça, a promessa de um Salvador. Aonde mostrou a primeira vez que Deus mostrou a graça? Onde foi? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Amados, é um pouco complexo esse versículo, mas vai ser muito fácil para compreender quando entendemos o que é o amor de Deus, é a graça, amém? Olha o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência, o Senhor falando, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está dizendo neste trecho para Adão e Eva, para a serpente, para todos que ali estavam ali? Está dizendo que Deus estava revelando o amor dele, a graça dele, revelada em quem? Quem que viria futuramente pisar na cabeça da serpente? Quem é que viria? Jesus. Aqui ele já está dizendo, já está mostrando o amor dele. Aqui ele já estava entre linhas, Paula, dizendo que ali na frente ele já entregaria o seu filho. Em outras palavras, ele já estava falando, eu já estou apresentando a graça para vocês, já comece a acostumar com isso. Amados, é muito poderoso. Já pensou? Ninguém sabia de nada, Satanás não sabia de nada. E de repente Deus já começa a dar os spoilers, assim que eu posso falar? Spoiler que fala, né? Já estava mostrando, olha o amor aqui, olha a graça aqui. E então Deus estava dizendo, porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência, e o descendente dela, de quem? De Eva. Ali lá na frente, né? Este lhe ferirá a cabeça. Deus já estava mostrando a sua graça aqui. Amados, o objetivo da graça, então, é salvar o homem. Se alguém perguntar o que é a graça, é o amor de Deus. E o que ela veio fazer? Salvar o homem. O papel da graça, o objetivo da graça é nos salvar. E por isso eu estou dizendo, o objetivo da graça é salvar o homem. Porque, amados, quando Deus deu o seu único filho, o único filho que ele tinha para morrer na cruz do Calvário por nós, ele estava mostrando a sua graça. E ele disse, esta graça eu estou dando a vocês, porque é por intermédio desta graça que seremos salvos. Amados, o objetivo da graça, então, nós conseguimos entender que ela veio salvar o homem, tá certo? A verdadeira graça desmascara e vai expor a falsa graça. Podemos ler comigo, por favor? Por favor, vamos lá. A verdadeira graça desmascara e vai expor a falsa graça. Amados, antes de nós entrarmos no versículo bíblico, eu quero dizer que a verdadeira graça, hoje, ela vai mostrar verdadeiramente se eu estou debaixo dela. Ai. Se eu estou debaixo da verdadeira graça ou se eu estou debaixo da falsa graça. Se a graça veio para salvar, eu tenho que estar debaixo dela. E hoje nós vamos entender isso. Rapidamente, vamos avançar. A graça nos molda e nos capacita. O que a graça veio fazer aqui? Diga, nos salvar. Nos salvar. Baseado nessa salvação, Claudeir, olha o que diz a Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 13. Porque a graça de Deus, olha aqui, amados, se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina. Então vamos lá. A graça tem um papel fundamental na vida dos filhos de Deus. O que é fazer? Ensinar. O que a graça vai fazer agora? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa em qual time? Qual tempo? Neste tempo presente. Então a verdadeira graça, pastor Irene, ela está aqui para nos ensinar. E se manifestou primeiro, para Salvador, nos ensinar a renunciar às paixões, onde eu parei aqui? A impiedade e as paixões mundanas. Opa! Tem algo que a gente tem falado repetidamente aqui, Aline, que é o quê? Contra o mundo. Então a graça, amados, ela veio verdadeiramente para nos ensinar a renunciar o quê? Às coisas deste mundo. Porém, tem uns detalhes aqui e nós vamos avançar agora.
enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo Filho. Amados, eu quero dizer uma palavra aqui. Vitor, aumenta só um pouquinho a iluminação, amado. Por favor. Aí, não muda nada porque a tela hoje é branca para nos ajudar. Amém? Amados, eu quero ler aqui essa parte. Enquanto aguardamos a bendita esperança, qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. O que esse versículo está dizendo? Que a graça, pastora Sara, ela deixa nós aqui com uma expectativa da volta de Jesus. Se eu estou debaixo da verdadeira graça, dentro de mim está fluindo o quê? Essa esperança, essa expectativa. Vamos lá. Se eu estou falando aqui hoje que nós precisamos estar debaixo da verdadeira graça, um sentimento que eu devo ter e eu não posso perder ele, que se eu perder ele, sinal que eu estou de fora dessa graça, é a expectativa, a esperança da volta de Jesus. Eu confesso, Inês, que muitas vezes, antes da minha conversão, quando as pessoas falavam da volta de Jesus, aquilo me estranhava meio estranho. Me chegava meio estranho. Por quê? Porque essa não é a minha expectativa. Essa não era a minha esperança. Qual era a minha expectativa? Projetos mundanos e na terra. Qual era a minha esperança? Coisas terrenas e visíveis. E de repente eu converso com irmãos que estão com essa expectativa, é estranho, amados. Por isso aqui já começa a mostrar quem são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, quando você fala da volta de Jesus, cria dentro dele um gozo, uma alegria, uma expectativa. Amados, olha que poderoso que eu estou dizendo. Você que está me ouvindo. Se no seu coração, no seu espírito, na tua alma, não tem esse desejo, significa que nós não estamos debaixo da verdadeira graça. Aleluia. Se eu estou debaixo da falsa graça, quais são as expectativas? Terrenas e carnais, mundanas. Então, olha só, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Então hoje, amados, a graça, ela vai derramar sobre nós, Ledite, essa expectativa. Amanhã, quando nós acordarmos, o primeiro sentimento que vai nascer em nós, sabe qual que é? Será que Jesus está voltando? Aleluia. Olha a diferença de sentimentos. Hoje eu tenho que sair para fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. E de repente você acorda e você vai falar, será que Jesus vai voltar hoje? Será que Jesus está voltando? Opa! Este é um sentimento derramado pela verdadeira graça. Amados, para concluir essa parte, quem não tem a graça não consegue entender. E acha tudo uma grande loucura. Amados, veja só o apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz, ora, o homem natural. O que é o homem natural? Diga comigo, um homem sem o Espírito de Deus. Sem a graça. Olha uma pessoa sem a graça, olha como ela entende as coisas. Diz assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Amados, lá no seu trabalho, onde você encontra seus amigos, quando você fala da volta de Jesus, da sua expectativa, do seu preparar para a volta de Jesus, o que eles vão falar? É louco. Não, o nome disso aí como é que é o nome daquilo? Quando é exagerado? Hã? Religiosidade. Agora é religiosidade, né? E tem uma pior que essa, que não é religiosidade, é fanatismo. Não, o cara tá fanático agora, né? Ele tá abandonando tudo, ele tá fanático. Amados, você vai explicar o que para essa pessoa se ela não consegue entender? É impossível. Então o que nós temos que fazer? Se não puder explicar, amados, orar e falar, Senhor, que a graça encontre essa pessoa. Olha só, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou dar um exemplo para você. Tudo que está acontecendo agora no mundo, Aline, a gente só reconhece o quê? Realmente Jesus está voltando. Enquanto as pessoas que não têm a graça, que elas falam, agora é o problema da pandemia, porque tem um problema do governo, porque tem uma questão, é um golpe de governo, é um golpe do dinheiro, é não sei o quê. Eles falam tudo menos o que é para falar. Ou melhor, menos o que é para entender. Olha comigo, amados. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos aplaudir a Jesus?
Amados, nós que temos a mente de Cristo por intermédio da graça, conseguimos entender tudo. Eu creio que muitos aqui já abandonaram as questões de querer ficar assistindo televisão, mas tudo que passa de informações e notícias, que você fala, é um sinal. É mais um sinal. Aleluia. É mais um sinal. É mais algo que a graça está falando. Tá vendo? Eu estou com você. Eu quero que você se prepare. Amados, chegou um momento agora muito sério, que eu quero aqui mudar a minha dinâmica, mas que o Espírito Santo nos mostre hoje, Wellington. Somente por intermédio da graça seremos salvos. Leia comigo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Diga comigo, é algo de Deus. É algo de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Amados, esse versículo é mais chave de todos. Ele consegue falar de uma vez única, de uma forma didática, se eu posso falar assim, pastor Irene, a respeito de como podemos ser salvos. É só por intermédio da graça. Tudo bem, quantas pessoas já falam isso? Não, nós somos salvos pela graça. E o que ela faz? Vive na vida do pecado. Olha como não houve um entendimento sobre a graça. A palavra de Deus aqui está dizendo que é salvo pela graça, então eu vou viver minha vida no mundo. Eles não entenderam. Ainda não entenderam o que é o papel da graça. Vou trocar a palavra papel. O propósito da graça. Diga comigo, a verdadeira santidade. A verdadeira santidade. Amados, aqui está dizendo que não é pelas suas obras, não é pelo seu grande jejuar, não é pelas suas horas de oração, não é pelos seus atos de justiça, não é pelas bondades que você faz por uma viúva, por alguém que está passando necessidade. Você que está aí, já fez alguma coisa, grandes coisas pela terra, não é por aquilo que nós podemos fazer. Isso é algo que só vem de Deus. Só por intermédio do Espírito Santo eu e você conseguimos ser salvos. Quantas vezes a gente se olha no espelho e fala, eu sou incapaz de ser salvo, sim ou não? E é esse o sentimento que eu devo ter. Você tem que olhar no espelho e falar, se o Espírito Santo não derramar sobre mim, se a graça não repousar sobre mim, eu não serei salvo, por mais que você seja o maior bondoso do mundo. Amados, me permita fazer uma comparação. Imagina que o homem mais rico do mundo, hoje ele decide lá no quarto dele, na casa dele, na mansão dele, falar, hoje eu vou dar um salário para todo mundo do mundo. E ele tem condições para isso. Mínimo que seja, mas que pudesse tirar todos de uma certa fome. Amados, e chegasse na presença do Senhor, isso é justificativas para ser salvo? Olha como muitas pessoas acham que estar fazendo boas coisas é sinal que vai ser salvo. Mas a palavra está dizendo que não é pelaquilo que fazemos, mas é por intermédio da graça. E então, vamos falar rapidamente desse ponto. O que a graça vai fazer então? Ela vai fazer isso aqui, ó, trazer uma verdadeira santidade. Opa, agora entendemos. Se a graça está para salvar, ela tem um comando. Qual é o comando dela? É elevar a nossa santidade. É elevar a sua santidade. É elevar a sua vida com Deus. Este é o papel da verdadeira graça. A falsa graça não te coloca compromissos de santidade. Pelo contrário, a falsa graça faz com que você viva no mundo e viva com Deus. E dentro do seu espírito, do seu coração, qual é o conforto? Deus está comigo, está tudo bem. Mas menos ela sabe que se não tiver a verdadeira graça, a verdadeira santidade, ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar a paz com todos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, então me permita avançar. Só conseguimos estar firmes pela graça. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se aonde? Na graça. Que está em quem, amados? Jesus. Você que se sente fraco, que tem alguma luta que você não está conseguindo vencer, eu quero dizer, se você não está vencendo, significa que você não está debaixo da verdadeira graça. Porque quando você está debaixo da verdadeira graça, Giovana, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então já começa a entender que alguns de nós aqui estamos debaixo da verdadeira graça, outros ainda não entenderam. Amados, o que nos faz manter firmes diante do Senhor?
É a graça. Se eu estou tropeçando, se eu estou em algum pecado que eu não consigo abandonar, entenda isso, seja humilde para isso, Rafael. Eu não estou debaixo da verdadeira graça. Porque a verdadeira graça, ela te fortifica, ela te dá força para você dizer não ao pecado e dizer não ao mundo. Amados, estamos todos concluindo e compreendendo. Eu quero dizer aqui rapidamente, a graça nos liberta do domínio do pecado. Olha que poderoso. Glória a Deus. Amados, uma vez eu fui ler esse versículo, eu não entendi, até entender um pouquinho mais, Aline, sobre a história de Paulo. Paulo, ele era um sábio, ele era um conhecedor da lei, ele era um cara muito entendido de tudo, porém ele era um homem natural, um homem carnal, ele era um homem físico, sim ou não? Ele não era um anjo. E ele começou a explicar isso daqui, e observa como Deus usou ele para nos mostrar que quando nós entendemos a graça, nós somos libertos só por entendermos a graça. Vou falar de outro jeito para entender. Muitas pessoas precisam de oração para ser libertas. Outras, só por entender. Glória, aleluia. Compreendeu? Poderoso. Por que eu estou falando? Vou repetir de outro jeito. Muitas pessoas buscam libertações para lá e para cá, e vivem correndo para cá, eu preciso de libertação daquilo, eu preciso... Se você entender isso aqui, já está liberto. Porque a graça, ela tem esse poder. Porque a graça, amados, é o poder de Deus na terra. Ou você acha que Deus vai aparecer aqui? O que acontece se Deus aparecer aqui agora? Na hora. Seremos evaporados por causa dos nossos pecados. Qual é a palavra? Fulminados. Mas por causa da graça. Mas vamos avançar. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amados, eu posso falar isso com tristeza e alegria. O pecado me dominava. Eu era escravo do pecado, porque eu não conhecia essa graça. Então vamos lá. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é isso? E o que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer e ser aceito por ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é? Outras palavras, quando você não conhecia a graça, quando a graça não existia, por causa de Jesus, ninguém conseguia obedecer. Ninguém conseguia ser salvo. Mas, de repente, o apóstolo Paulo está deixando bem claro, preste atenção o que vai mudar na sua vida agora. Quando eu entendo que a graça me libertou do pecado, eu consigo entender que agora eu posso dizer não ao pecado. Aleluia. Porque o que aconteceu antigamente? Nós éramos enganados sempre. Eu não consigo abandonar aquele vício. Eu não consigo sair do mundo. Eu não consigo deixar aquele estilo de vida. Lembra? A serpente sempre colocando você como não consegue, não pode, não consegue. E de repente vem a graça e fala, não, se você está sobre a graça, você consegue dizer não ao pecado. E é essa graça, amados, que nós necessitamos. É essa graça que nós precisamos para ser salvos. Amados, o único jeito de se aproximar do trono de Deus é pela graça. Amados, isso é muito poderoso que eu vou dizer agora. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, hoje receberemos autorização para chegarmos ao trono. Glória a Deus. Olha o que esse versículo está dizendo. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz, assim,
aproximemo-nos do trono de quem? Da graça. Vou repetir. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Em outras palavras, só podemos chegar na presença do Senhor, no trono dele, por intermédio da graça. Quem consegue chegar na presença de Deus? Ninguém. Mas aqui está dizendo, assim, olha essa determinação, essa firmeza. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Porque o que nos tira a confiança de estar na presença do Senhor é o quê? O pecado. O pecado te julga. Hoje você não pode ir na presença de Deus. De jeito nenhum, você está mal. Hoje eu pequei, meu pensamento, minha mente. Mas de repente, amados, aqui está dizendo só por intermédio da graça você consegue chegar, acessar ao trono. Isso não existe, falando humanamente dizendo. Amados, olha aqui. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos o quê? A misericórdia. E encontramos graça que nos ajuda. Lembra que a graça nos ajuda no momento da necessidade. Amados, o objetivo da graça é salvar o homem. A graça está aqui para nos salvar. Sem a graça, ninguém estaria aqui hoje. Sem a graça, você não estaria respirando. Eu quero dizer bem claro que se você parar de respirar, a graça acabou. Uma vez teve uma pessoa que estava passando um momento muito difícil, um volta e vai com Jesus, um vai e volta, uma oscilação. E um dia eu perguntei para o pastor Rafael, e essa pessoa já avacalhou muito, será que ainda tem chance para essa pessoa? Aí o pastor Rafael disse, enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda tem oportunidades. Você que me ouve, já cansou de cair e voltar. Enquanto esta porta estiver aberta, ainda há uma chance. Mas eu preciso entender o que eu vou fazer com esta graça. Amados, a graça é o convite ao arrependimento. Se a graça veio para salvar, o que ela vai nos levar? Ao arrependimento. Se você acredita numa graça e nunca falou no teu coração para você se arrepender, eu quero dizer que aquela graça é falsa. A graça tem que te estimular a se arrepender. A graça tem que falar para você, se arrependa porque hoje você pecou. A graça tem que falar, olha, os seus olhos cobiçaram, se arrependa. Opa, agora eu estou começando a entender o que é a verdadeira e o que é a falsa. Como eu posso dizer, eu tenho paz no meu coração, está tudo bem, se eu nunca ouvi essa frase? Eu quero dizer que o teu coração está te enganando até hoje e você pode perder sua salvação. Nunca creia no teu coração. A palavra de Deus diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. E pior que isso, ele é desesperadamente corrupto. Como que você vai crer no teu coração? Então quer dizer que seu coração fala para você, eu tenho paz, está tudo bem. E você vai relaxar? Enquanto a graça está do outro lado de cá. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Mas se eu nunca ouvi essa frase, se arrependa, significa que eu estou debaixo da falsa graça. Amados, e hoje nós estamos entendendo que a graça é o convite ao arrependimento. Eu estava há muito tempo atrás, aqui no início da célula, eu dei um testemunho, Claudeio, o Amado ainda não frequentava a célula, e eu disse o seguinte, que quando eu tinha minha vida no pecado, muitas vezes, voltando pela Marginal Tietê, Pinheiros, eu vinha chorando. E eu sentia a presença de Deus. E eu falava, puxa, o Senhor me recebe mesmo avacalhado. E às vezes eu vinha bêbado, o álcool até evaporava da mente, e eu conseguia raciocinar tudo isso. Chegava em casa, puxa, quebrantado, acordava no outro dia, voltava pro pecado. Aí eu pensava, mas se eu tive uma experiência com Deus, por que eu estou de volta aqui? Porque eu não sabia que aquele choro, aquele quebrantamento, não era a presença de Deus. Era a graça me convidando ao arrependimento. Mas por não conhecer essa verdade, eu não me arrependia. Essa é a diferença. Esses dias alguém me mostrou um vídeo muito emocionante. E a pessoa estava em prantos ali chorando, enquanto umas pessoas estavam tocando. E ele chorava, essa pessoa chorava, e eu notava que havia um quebrantamento. Em outras palavras, havia um convite para o arrependimento. Mas será que alguém lá entendeu isso? Então, por isso é importante alguém explicar e ensinar isso.
Você está chorando hoje, você está quebrantado, você está todo largado, avacalhado no mundo, mas você está muito choroso, quer vontade de chorar, aquele quebrantamento, e você não aguenta, você quer chorar, porque está muito forte no teu coração. É o Espírito Santo, a graça te dizendo, meu filho, eu estou te convidando a se arrepender. E enquanto não se arrepender, amanhã eu vou ter que te pegar lá de novo. E lá de novo, e lá fora de novo. Porque, amados, por incrível que pareça, essa é a misericórdia do Senhor. O Senhor, ele demora a tomar uma decisão. Para quê? Não só para que um se arrependa, mas para que todos possam encontrar o caminho do arrependimento. Então vamos avançar. Estamos aqui já para concluir. Hoje eu falei que ia ser um pouco mais rápido. A graça é o poder do Espírito Santo. Vamos falar outra frase. A graça nos dá força para dizer não ao pecado. Se você não consegue dizer não ao pecado, por que você está sem essa graça? A graça nos dá força para passarmos pelas provações. Opa, tem algo aqui. Peraí, então não vai tirar as provações? Não, não vai tirar as provações. As provações teremos. A diferença é que com a graça você vai saber e vai conseguir passar assim, não, amado Hélito. A graça nos dá poder contra a carne. Amados. Quando alguém fala assim, nossa, como que esse irmão consegue avançar e dizer não à carne? Porque ele está cheio da graça. Porque, amado, se for pelas tuas forças, você não sai do lugar, você não consegue fazer nada. Vamos avançar. A graça é suficiente, a graça nos dá força para passar pelo sofrimento. Ou seja, eu quero dizer que todos que estão me ouvindo, todos nós passaremos por um sofrimento. Mas Deus não vai tirar o sofrimento, Ele vai nos dar o poder, a graça. Olha comigo, o apóstolo Paulo dizendo, o Senhor conversando com o apóstolo Paulo, e disse-me, a minha graça te basta. Aleluia. Em outras palavras, a minha graça é suficiente. E ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amados, tem muitos exemplos para dar aqui, mas para a gente ser um pouco mais assertivo, eu quero dizer o seguinte, Miriam. O apóstolo Paulo, ele estava deixando bem claro que na conversa que ele estava tendo com Deus, porque Deus havia colocado algo para avisar ele que ele está sobressaindo, o orgulho está entrando no coração, então Deus permitiu que algo acontecesse para que ele voltasse à humildade. Nesse momento, Deus falando com ele, ele entendeu, a minha graça é suficiente. Deus está falando, deixando bem claro, você não precisa de mais nada nessa vida, nada nessa terra, a não ser esta graça. E olha o que o apóstolo Paulo disse, porque a palavra de Deus dizendo por enquanto, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sou feliz por ser fraco. Eu sou feliz por não conseguir nada. E ele disse mais, minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso que é quebrar o orgulho. Isso que é quebrar da pessoa achar, eu estou fazendo muitas coisas para o Senhor, isso aqui está... Não, ele está cada vez reconhecendo que ele é fraco. Para que algo que está em Jesus repousasse sobre ele. O que é? Graça. E ele diz, em mim habite o poder de Cristo, pois por isso sinto prazer nas fraquezas. Amados, agora eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui não está passando por alguma provação? Alguém aqui acordou hoje e falou, hoje eu acordei, aleluia, sol, bom dia, olha, bom dia, passarinho, flores. Eles acham que é assim, né? A vida com o Senhor é o contrário. Você acorda logo uma mensagem te dando uma paulada, é o irmão, é a irmã, é alguma coisa está vindo ao contrário, sua carne acorda de mau humor, parece que você dormiu com Adão e Eva, como a gente fala, né? Acordou mal, acordou péssimo. Aí você pergunta, nossa, Senhor, eu estou tão mal. Mas é isso, amados. Tem que se gloriar nisso. Você tem que ser feliz nisso, porque olha o que diz. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Olha isso aqui, nas necessidades. Opa! Senhor, eu estava sem o que comer, Deus não está comigo. Deus está te dando a graça, falando, se glorie nisso. Se glorie nisso. E nas perseguições, amados, a gente não está nem apanhando ainda. Né? Alguns irmãos se manifestam, não quero porque são carnais, a gente não está aguentando isso. E um amado falou assim, nossa,
Pastor, fulano saiu da célula e ficou muito baqueado. Eu falei, mas glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus. Por quê? É uma alegria? Não, é uma tristeza. Mas eu vou fazer o quê? Entender que a graça, amados, ela vai alcançar aqueles que estão se permitindo. Aleluia. Veja comigo. Perseguições nas angústias por amor a Cristo. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Em outras palavras, porque quando estou fraco, eu estou na dependência completa do Espírito de Deus. Deus não remove a fraqueza, mas usa para mostrar o seu poder. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa. Amados, é o mesmo versículo, porém em outra tradução. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições. E olha, eu me alegro também nas dificuldades, dizendo o apóstolo Paulo, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo que está em mim. Amados, a verdadeira graça. Tito capítulo 2, versículo 11 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Lembra que nós lemos no início? Eu quero agora só entrar num outro ponto para nós encerrarmos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, Filho. Coloquei um filho ali também. Amados, quero dizer algo. Eu quero só abordar alguns tópicos para entender o que a graça pode fazer conosco. Se algum desses temas que eu vou aparecer nos próximos PDF, a gente não estiver vivendo, nós temos motivos para se preocupar. Então isso é um chamado, é um convite. Entenda como você queira. A verdadeira graça vai fazer. Olha o que ela vai causar em nós. A verdadeira graça nos ensina a viver uma vida de domínio próprio. Se eu consigo dizer não para a minha carne, se eu consigo dizer não para aquilo que a minha carne está querendo, eu estou cheio da graça. Então, o que a graça faz? Ela nos ensina, ela nos dá força para dizer não e ter domínio próprio. Amados, por isso que muitas vezes, quando a gente vai conversar com algumas pessoas que já são de outras denominações, de outras igrejas, eu noto como ela fala de santidade. Ela não fala de santidade, porque ela está sobre a falsa graça. A verdadeira graça, primeira coisa que ela vai derramar sobre a vida de alguém, domínio próprio. Baseado, amados, neste versículo aqui. Ó. Amém? Vamos lá. A verdadeira graça nos ensina o que é pecado e evitar o pecado. Amados, a verdadeira graça, ela vai te ensinar o que é pecado. Contrapartida, as pessoas que estão sobre a falsa graça vão procurar argumentos para apoiar a intenção do coração dela ou as intenções da carne. Igual uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor, a palavra de Deus diz que tomar vinho não é pecado, é pecado embriagar. Eu disse para ela, a graça me ensina que eu devo largar isso. E a pessoa tomou um choque. Ah, mas então é pecado? A graça me ensinou que sim. Por quê? Não é o fato de você se embriagar ou não. É a intenção do coração que quer viver algo carnal e do seu coração. E se a palavra de Deus está dizendo, para a gente não ouvir as intenções do nosso coração, eu devo ouvir quem? A graça. Amados, está escrito na Bíblia, é proibido torcer para algum time. Mas eu não quero torcer para nenhum time. E decidi nunca mais torcer. Quem que me ensinou? A graça. Por isso que algumas coisas, amados, o homem natural nunca vai entender. Porque é um homem carnal, é um homem sem o Espírito de Deus. Então, a verdadeira graça nos ensina o que é pecado e evitar o pecado. Outro, a verdadeira graça nos ensina o que é pecado. Porque, amados, muitas coisas são pecado e as pessoas não sabem. Quem nos ensinou que familiaridade é pecado? A graça. Quem nos ensinou
que fazer brincadeirinha, qualquer coisa que entra na familiaridade, ou até mesmo faltar com respeito para o irmão, é grave. Foi a graça. Enquanto o mundo e a falsa graça falam que isso é intimidade. E eles não sabem a diferença, que intimidade é só com o Senhor e não é familiaridade. É uma intimidade. Ou seja, uma relação verdadeira e única, 100% com o Senhor. Então eu nunca devo ter intimidade ou familiaridade com uma pessoa. Mas quem nos ensina isso? A graça. Enquanto a falsa graça, não. Isso aí é um exagero. Isso aí é... Como é o nome daquela que vocês falaram? Fanatismo, isso é loucura. Exatamente, amados. É só a graça que nos ensina. Por quê? O objetivo da graça é nos salvar. Por que a graça está sendo radical conosco? Porque nós vamos nos apresentar na presença de quem? Do Senhor. E Deus é santo, amados. Se eu fosse me apresentar na presença de um homem, vai do jeito que você quer. Em outras palavras, do jeito que você acredita, do jeito que você aprendeu. Mas se você vai se apresentar diante do Senhor, fique tranquilo que essa graça vai apertar. Mas o bom é que é ela que fala e ela que dá o poder. Vamos lá, a verdadeira graça. A verdadeira graça nos ensina como alcançar a santidade. Amados, quando se fala de santidade, as pessoas pensam que santidade é parar de beber, parar de correr lá, cobiçar a mulher do outro. Amados, a santidade não é isso. Isso são coisas naturais que deveríamos nem fazer e praticar. Mas a santidade, amados, é quando você olha no espelho e Deus mostra, a graça fala, não saia desse jeito porque você vai atrair os olhos cobiçadores. Porque você vai atrair e vai influenciar pessoas. Porque você vai trazer o desejo sexual. Quem é que falou isso? A graça. Isso é um nível de santidade, amados, que nós precisamos dar ouvidos. Porque Jesus está voltando. E se Jesus voltar amanhã, a primeira pergunta que nós temos que fazer conosco mesmo é: eu só sou salvo pela graça. Se eu não ouvir a única porta, como que eu vou ser salvo? Se a única forma de ser salvo é por ela, por que eu não devo ouvir? Por que eu ainda continuo relutando dentro de mim? Porque a carne luta contra as coisas do Espírito. Amados, para concluir aqui, nós estamos finando. A verdadeira graça nos ensina como viver neste tempo presente. Este é o tempo, eu já vi muito isso, viu, Giovana? Não, mas isso aí era no tempo lá do apóstolo Paulo. Mas a palavra de Deus está dizendo que é para viver no tempo presente. Cada tempo nós temos determinado um nível de santidade. E eu te pergunto, ontem era pior que hoje ou hoje está pior que ontem? Completamente. Hoje está pior que ontem. E vai piorar cada vez mais. Vai chegar um momento, amados, que todos serão carnais. Só procurarão seus desejos, satisfazer os seus propósitos, satisfazer os seus desejos. E eu te pergunto, aonde a graça está? A graça está convidando todos para se arrepender, mas são poucos que vão ouvir essa voz, amado. Isso é muito sério. Outro, a verdadeira graça nos ensina o que é a verdadeira santidade. Amados, a verdadeira santidade, ela te encurrala de um jeito que a primeira coisa que você vai ter que abandonar, o seu eu. Por isso que a palavra de Deus diz para você, tem que morrer. E a graça, ela te ensina verdadeiramente como você deve morrer. E por que você deve morrer. E quando você está morrendo, agora a graça vem e faz assim no teu coração, vira dos avessos, e mostra todas as intenções do seu coração. E aí você fala, meu Deus, meu coração está cheio, poluído das coisas deste mundo. Então a graça fala, eu estou te falando, limpe o seu coração, eu vou te ajudar para isso, para que você seja salvo. Amados, olha que poderoso essa oportunidade que nós estamos tendo hoje de entender que a verdadeira graça nos ensina o que é a verdadeira santidade. O pessoal pensa que a verdadeira santidade é só coisas básicas, mas não sabe que santidade, amados, é um preparar para o grande dia do Senhor. Então imagina, se Deus é santo, o tanto que nós precisamos nos esforçar para obedecer essa voz. Amados, a verdadeira graça nos mostra a vontade de Deus. Isso aqui é para concluir. Porque eu falo algo. A vontade de Deus, ela é única para todos nós. Qual é a vontade de Deus hoje? É para que você se prepare para o arrebatamento. Essa é a vontade de Deus. Ah, mas Deus colocou no meu coração outras coisas. Qualquer coisa que colocou no seu coração para esta terra não é verdadeiro. É do seu coração. Ou são intenções do seu coração. Ou algo que nós estamos sendo condicionados.
Mas eu digo, a verdadeira graça nos mostra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nos preparar para este grande dia. Amém? Glória a Deus. A verdadeira graça, então, vamos fazer um resumo. O que é a verdadeira graça? A verdadeira graça é a misericórdia de Deus. A verdadeira graça é o poder de Deus. A verdadeira graça é quem nos ensina a vontade de Deus. A graça é quem nos ajuda. A graça é o que nos faz dar força contra o pecado. A graça é o que nos ajuda a matar a carne. A graça que nos instrui sobre tudo. A graça é que nos ajuda a ser santo. E a graça é o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho, amados, que desse 1 ano e 2 meses para cá, é a segunda vez que eu estou falando sobre a graça. Aleluia. É a segunda vez. É a segunda vez, Vitor? Deve ser a segunda vez, amados. E olha, se chegamos até aqui, é por causa desta graça. Glória a Deus. Em outras palavras, é por causa deste amor. E Deus nos ama tanto que Ele deu o seu único filho. E Ele deixou bem claro, eu vou dar, e essa graça é algo é um presente que eu estou dando para vocês, para que vocês sejam preparados para o grande dia. Aleluia. A graça é o convite ao arrependimento. Hoje, amados, nós sentimos verdadeiramente a grande... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui, quando peca, na hora, quem é que fala que pecou? A graça. Quando a pessoa peca, na hora, opa, isso aqui foi um erro. Aí a pessoa, nossa, eu pequei. Quem te falou? A graça. Ou você acha que foi a carne? A carne falou, foi pouco. A carne vai falar, só isso? Não, tem nada a ver, não tem um probleminha não. Só isso daí, você acha que Deus vai te condenar por isso? Aí já é a serpente, né? Não é nem a carne. Enquanto a graça, ela nos fala tudo. A graça fala até a forma de você falar, de você agir, de você se comportar, de você vestir, de você de tudo. Sim ou não? O objetivo da graça é salvar o homem em arrependimento e santidade. Então, amados, hoje nós estamos concluindo, falamos um pouquinho sobre a graça, que o objetivo dela é nos salvar. E ela vai nos encaminhar, a partir de agora, em arrependimento e santidade. Pastor Neto, o amado falou sobre a graça, falou tudo, eu entendo se eu estou na perfeita, se eu estou na falsa, se eu estou na verdadeira. O que eu faço, então, para ter essa graça? E é isso que nós vamos fazer essa oração hoje. Aleluia. Amados, não despreze essa graça. Não despreze este amor. Glória a Deus. Aleluia. É a última. Amados, aproveite enquanto esta porta está aberta. Procure o máximo de entender o que é a santidade. E que a graça ela vai nos indicar a isso. Muitas coisas nós somos guiados, 99%. Não vou diminuir, não vou culpar só o coração, não. 80% é do coração, os outros 20% é lá de fora. Ou alguma pessoa que está te condicionando a fazer a vontade do coração, a vontade da carne, enquanto a graça fala totalmente o oposto. Eu sempre faço uma lógica aqui. Se o meu coração está pedindo para eu fazer isso aqui, muito isso, já sei, não é de Deus. Aleluia. É isso. Agora, se o Espírito Santo, a graça está te falando, porque se você fizer isso, vai alcançar almas. Porque se você fizer isso, você vai abandonar o mundo. Porque se você fizer isso, você vai matar a tua carne. Opa, esta é a graça que está falando conosco. Amados, se ouvimos a graça e rejeitamos, merecemos a ira de Deus. Você que me ouve hoje, numa mensagem dessa, hoje eu quero dizer, nunca rejeite essa graça. Nunca rejeite quando o Espírito Santo disser no seu ouvido, pare com isso, abandone isso. Nunca rejeite essa graça. A graça está em Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo ao Pai, cheio do quê? Cheio de graça e de verdade. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Amados, hoje, oremos que possamos nos arrepender para que a graça repouse sobre nós. Aleluia. Queremos orar porque eu necessito, amados, desta graça. Eu necessito. Se você sente, Rafael, que com o momento você está oscilando, clame pela graça. Em vez de fazer batalha espiritual, que muitas pessoas fazem isso, né?
É o seguinte, a pessoa está passando um problema, ali está uma aprovação, começa, sai em nome de Jesus, é o demônio. Amados, em vez de gastar sua energia com demônios, faz o seguinte, começa a Senhor, Senhor, derrama sua graça sobre mim. Não retire sua graça sobre mim. Aí você vai ver a diferença. Amados, incrível como Deus é a graça. O Espírito Santo tem nos ensinado muito a respeito destes assuntos. Tem pessoas que até hoje, Suzana, vivem enganadas com essas questões de batalha espiritual, gastando a sua energia toda, em vez de só se arrepender, que é tudo, e clamar pela graça. Hoje, amados, nós estamos aqui, oremos, que possamos nos arrepender para que a graça que está em Jesus repouse sobre nós. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, por essa mensagem. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado e falado conosco. Obrigado pelo teu amor, por tua infinita bondade e a tua infinita misericórdia, Senhor, que está sobre este lugar. Pai, nós reconhecemos que somos pecadores. E só assim para a graça nos alcançar. É quando reconhecemos que somos pecadores. É quando reconhecemos que necessitamos, que não é nada daquilo que fazemos, ou tentando provar alguma coisa. Não é quando nós reconhecemos que somos pecadores. Pai, nesta noite nós estamos aqui para nos arrepender de todos os nossos pecados. Reconhecemos, meu Pai, que nós muitas vezes negligenciamos quando a Tua graça está nos alcançando. Quantas vezes a Tua graça tem tentado nos tirar do pecado e a gente volta como se fosse algo que não consegue continuar. Mas a Tua palavra diz que quando a graça se manifesta, nós conseguimos ser completamente livres do pecado. E hoje nós podemos decidir a quem devemos seguir e a quem devemos ser escravos. A tua palavra diz claramente, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos teus escravos. Senhor, nós queremos ser teus escravos. Nós queremos, meu Pai, te obedecer sem questionar. Nós queremos ouvir e obedecer a tua voz sem questionar, sem perguntar por quê, quanto tempo, até quanto. Senhor, nós queremos te obedecer. Por isso, Pai, por favor, derrame a tua graça sobre nós, que nós possamos sair daqui hoje completamente cheios da tua graça, que é a tua graça que nos ensina, que é a tua graça que nos instrui. Pai, muito obrigado. Amados, por favor, de olhos fechados, repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou carnal, que ainda o meu coração tem mandado em mim. Eu ainda ouço as intenções lá no profundo do meu coração. Eu me arrependo. Senhor Jesus, eu quero, eu desejo, eu anseio por tua graça. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Senhor Jesus, estabeleça em mim a tua santidade e a tua justiça. E eu declaro, eu nasci de novo. Eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amados, coloque sua mão em posição de receber. Receba agora a porção suficiente sobre todos aqui, em nome de Jesus. Você que me ouve, você que vai ouvir essa ministração, está ouvindo, que você receba agora, em nome de Jesus, a graça, a verdadeira graça, que vai te instruir no caminho da santidade, que vai te dar forças e poder para renunciar ao mundo e o pecado. Essa verdadeira graça nos instruirá no caminho verdadeiro da santidade, pois Jesus está voltando. Recebemos essa graça no mais poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amados, sábado que vem estaremos de novo, de volta. Deus abençoe a todos no mais poderoso nome